Olá, estamos começando mais um programa Elite Rosa aqui na rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Muito prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou mentora de mulheres empreendedoras, sou empreendedora na área da educação, consultora de imagem e também consultora em personal branding, que é a gestão da sua marca pessoal, que ama um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Pinot Noir por quê? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser, assim como a vida tem que ser. Agora é 12h01, horário de São Paulo, e hoje a minha convidada é a Tati Barcelos, a gente já vai conversar com ela daqui a pouquinho, mas antes eu quero mandar um abraço e um beijo para o pessoal que está entrando aqui, pessoal de Nova York, Estados Unidos, Cotia, São Paulo, Rio de Janeiro, capital, São Paulo, capital, Texas, nos Estados Unidos, Belo Horizonte, Minas Gerais, Itabira, Minas Gerais, Monte Verde, Minas Gerais, Paraopeba, Matozinhos, Itabirito, Juiz de Fora, Pirapora de Minas, Anápolis de Goiás. Um abraço, um beijo para vocês e obrigada pela audiência. Bom, a nossa convidada de hoje é a Tati Barcelos. Eu vou apresentar ela aqui agora. A Tati é especialista em voz, coach em comunicação e voz cantada. Atua há mais de 15 anos como fonoaudióloga e treinadora de comunicação. É palestrante e mentora de fonoaudiólogas. Tudo bem, Tati? Como é que você está? Bom dia, estou ótima e muito feliz por estar aqui para compartilhar muito do que eu já ensinei, quero ensinar hoje aqui e conversar com você, Fabi. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tati. E vocês, mulheres, olha só o nosso tema de hoje. O tema é como líderes de sucesso devem usar a sua voz. Então, veja que a voz faz parte, inclusive, do nossa marca pessoal, e ela vai falar sobre isso hoje aqui. E você que está nos ouvindo também pode mandar mensagem, tirar a sua dúvida, pelo número DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976, ou pode mandar a mensagem pelo próprio site, tá certo? Esperamos e contamos com a participação de vocês. Então, Tati, vamos começar o nosso bate-papo. Você está no Rio, né? Você está no Rio. Rio de Janeiro, capital. E como que está a temperatura aí, hoje? Olha, estou conseguindo ficar sem ar-condicionado e um blazer por cima. Então, aqui deve estar por volta de 30 graus. Que já é calor, né? Que já é quente, né? Para muitos, só que aqui no Rio, 30 graus é algo ameno, né? Quando chega a 37, é uma coisa muito comum aqui, 37, 40. Passado, então, estava assim, terrível. Mas agora estamos no 30 e estamos felizes com isso. Maravilha. Aqui tá 27, está nublado, mas aqui o 30 graus já é muito quente em São Paulo. Então, assim, depende também muito da região, né? Mas vamos lá. Tati, então vamos começar o nosso bate-papo. E assim, quando as convidadas, né, todas as convidadas que vêm aqui no programa, eu faço uma pergunta que é para a gente abrir o programa, que é sobre empreender. Então, eu queria saber de você, o que é empreender para você? Quais os desafios de você ser uma empreendedora? Porque eu sei que você é uma empreendedora, empresária, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Fábio, na área da saúde, né, que é a minha área de formação, antes de ser fonoaudióloga, eu fiz publicidade. Isso me trouxe uma bagagem muito grande para entender o quanto que é importante você, como empreendedora, você que está querendo ter o seu próprio negócio, gerir esse negócio, é muito importante que você, principalmente, esteja com pessoas que possam te ensinar. Anteontem, no sábado, eu fiz um evento onde eu falei também sobre empreendedorismo. Os desafios que a gente pode se encontrar são muitos desafios. E é muito também fácil o empreendedor ficar muito sozinho. Sim. Isso é um dos grandes problemas, porque se você só fica sozinho, tentando resolver todos os problemas da sua empresa sozinho, independente da empresa que seja, é muito complicado. Então, você tem que estar perto de pessoas, até mesmo de amizades, que você possa aprender e, principalmente, Fabi, se motivar. O empreendedor precisa estar motivado, porque senão ele vai amanhecer todos os dias só com os problemas na cabeça e pensando, o que eu vou fazer, meu Deus, tá tudo muito ruim, e só reclama, e é uma nuvem de reclamação ao redor que não te tira
do ponto que você está reclamando. Então, gerar clima de reclamação aí vai interferir na comunicação, já estou adiantando até o fato. Sim. Vai interferir em tudo isso, nas suas emoções, você vai destratar o colaborador, você vai arranjar problema dentro de casa, porque você só reclama. Então, tá com o seu coração motivado e com pessoas boas para te puxar para cima, é um grande e importante passo. Primeiro passo. Sim, sim, maravilha, maravilha. Isso é muito importante. Você já abriu, né, uma portinha aí do que a gente vai começar a falar, porque isso impacta na voz, né? Não é mesmo? Totalmente na voz. E olha, Fabi, vou falar uma coisa. Todo o trabalho de comunicação, eu sou fonoaudióloga por formação, e o fonoaudiólogo, ele fala muito e trabalha muito as técnicas de dicção, de articulação, dos músculos vocais e dos músculos orais e tudo mais. Mas é muito importante também a gente entender que a comunicação é muito além disso. Essa é a ponta de um iceberg. A comunicação, ela está ligada ao nosso pensamento, ao nosso sentimento, a como a gente está se sentindo. Então, as emoções, né? Ontem eu estava ouvindo, no sábado eu levei nesse meu evento uma psicóloga e ela estava falando isso sobre a sua emoção, aquilo que você sente, você não pode reprimir, mas você tem que entender por que você está explodindo. O que está levando a explodir dessa forma dentro de casa? O que está levando você a explodir no trabalho? Ou até mesmo não explodir, ficar passivo a tudo. Isso é uma emoção. A emoção não é só a atitude de enfrentamento, mas por que você também não está enfrentando? Então, a comunicação, Fabi, é esse olhar para dentro. É um autoconhecimento para que você possa utilizar a sua comunicação, a sua fala, a sua voz, a sua expressividade como um todo, mas prestando atenção em você. E isso tem a ver com o que você tanto fala, Fabi, que é um amor próprio também. Sim, sim, com certeza. Passar por isso. Exatamente. Então, você já falou um pouco da importância da voz na liderança, né? E aí, o que mais que você teria para dizer sobre? Porque assim, nós mulheres, né, principalmente as empreendedoras que estão aqui e têm um negócio, sabe muito bem que é líder do seu próprio negócio. Você bem falou, vai ter dias que de repente você vai explodir com um colaborador ou com um fornecedor ou até com um cliente, o que é pior, né? E aí, qual que é a importância dessa voz na liderança? Tem 2 pontos muito importantes, 2 pontos que não estão perto um do outro. Você é uma líder que você sabe, você já entende que você precisa passar autoridade com a sua voz, existe o exagero nisso e existe a falta total disso. Então, eu já atendi muitas mulheres, líderes, que elas acham que só se colocar a voz muito grave e dessa forma vai passar autoridade. Ou a ausência disso, não sabe colocar nenhum tempero disso. Então, são 2 pontos que precisam ser equilibrados. Então, como é que você pode passar credibilidade com a sua voz? Em primeiro lugar, entrando em contato com o seu eu, o seu amor próprio, aquilo tudo que eu estava falando antes. Para que você consiga, então, não de uma maneira mecânica, usar a sua voz, a sua expressividade, a sua comunicação. Então, parâmetros de liderança, é claro, na voz em si, claro que a gente vai ter que colocar, Fabi, a voz um pouco mais grave. Mas isso não quer dizer que você tenha que falar no tempo todo dessa forma, para você ter autoridade. Olha, por favor, eu quero que aquela planilha esteja pronta em 3 dias. Isso é muito sério. Então, não é só o tom de voz, mas é a forma que você fala. Então, o tom de voz, ele pode ser grave, mas uma comunicação não violenta. Comunicação que entre na expressividade, não com a doçura só, mas com aquilo que você precisa solicitar, né, na sua posição de liderança, mas com empatia. E se você é uma líder que na sua comunicação você só afasta, vai ser muito difícil você conseguir algo que não seja mandando ou de forma... né? A empatia, ela precisa estar na sua comunicação. Então, bem praticamente, Fabi, é claro que uma líder, ela precisa ter tons na sua voz que passem credibilidade. Como seria prática? Por gentileza, Carla, eu preciso dessa planilha em 3 dias. Áudio, né? Tô dando um exemplo básico aqui. Sim, sim.
Cláudia, por favor, você está muito atrasada com a planilha. Eu estou querendo, eu preciso. Não, também não dá. Então, acho que o ponto de equilíbrio nisso é muito importante. Então, tons que sejam mais para o grave e formas objetivas de fala, principalmente quando você está solicitando algo. Não justifique muito aquilo. Peça aquela informação e também nós mulheres, a gente tem a certa dificuldade de sempre pedir algo, olha, eu preciso disso para isso, e é por causa... Não, eu preciso, por gentileza, disso na minha mesa ou no meu WhatsApp até o dia 3. Acabou. De uma forma pontual e objetiva, falando, tanto por escrito quanto falando, né? Sim. Porque não é só no áudio, né? Áudios também gigantescos, falando 1000 coisas para o seu cliente, por exemplo, vai confundi-lo. Então, comunicação de uma forma pontual e objetiva, com foco na informação, não foco só no seu sentimento. Estou com raiva. Vou colocar... Não, espera 7 segundos. Respirou. Vai ver que o seu texto ele vai sair muito mais objetivo. Então, uma comunicação, isso é muito importante, Fabi, uma comunicação não violenta é aquela que é focada na informação e não no que você está sentindo só, e na empatia. Maravilha, olha só que interessante, mulheres, isso. Não é só a voz, a forma, né, a entonação, mas o como, né? O como você se comunica com a pessoa. Que às vezes não é o que você pede, o que você fala, mas é o como. Que isso, de alguma forma, pode impactar outra pessoa de forma negativa. E aí ela já se sentir ofendida, inclusive, né, Tati? E aí você não consegue aquilo que você deseja, porque aquilo que você deseja é o foco da informação, é o foco da sua comunicação. Então, você quer resolver um problema com o cliente, a sua empresa, por exemplo, eu vou contar uma história aqui bem breve. Semana passada, uma amiga minha disse que a filha foi fazer uma parceria que tinha com um salão. Então, ela é leste, a mãe é leste, e a filha vai fazer algo no salão vizinho, tá? As unhas, a filha dela, no cabelo. A pessoa fez o cabelo dela e estragou. O aplique dela ficou para fora. O aplique custou, sei lá, 2.000, 3.000 reais. Qual foi a posição da dona do salão, que contratou de fora, tipo uma freelancer, o cabelo dela, que lá não tinha isso? Sim. A reação foi de não se responsabilizar por aquilo. E ela falou, posso fazer. Ela fez o que é certo. Eu perguntei depois para outras pessoas e tá tudo certo. Ou seja, ela não se responsabilizou por aquilo. Então, o primeiro passo de comunicação não violenta, principalmente com clientes, é você se autorresponsabilizar daquilo. A ponto, eu estou certo ou errado. Não importa quem está certo ou errado, eu preciso resolver o problema. Então, em primeiro lugar, eu preciso acolher aquilo com a minha fala. Eu entendo que isso aconteceu, eu estou vendo que isso deu errado, eu vou fazer aqui o meu melhor para que dê certo. Então, responsabilizar por aquilo sem tirar o corpo fora. Porque às vezes a gente fica, mas isso não é culpa minha? Mas você pode até achar isso, mas não passe isso para o cliente. Resolva o problema. Sabe por quê? Porque depois, e toda empreendedora aquilo que aconteceu não é só no seu salão, ou não é só no seu instituto, não é só na sua empresa. Aquilo vai passar de boca em boca. Pensa sempre isso, vale a pena eu, por mais razão que eu tenha, eu não mediar esse conflito aqui de uma melhor forma, me autorresponsabilizando, com empatia, acolhendo, sei lá, oferecendo outro produto. Nem que você está certa, mas vamos solucionar aqui para que o seu negócio não vá para outras bocas de uma má forma. Então, começando com essa autorresponsabilidade e a empatia sempre, colocando isso na sua fala, sendo por escrito ou sendo falando mesmo. Sim, e isso é bem interessante porque às vezes você se expressa de uma forma, na voz, que acabou a primeira coisa que você falou ali, por causa do jeito, da entonação, acho que isso é isso, a dicção, depois você vai explicar. A pessoa, na hora, por mais que você queira tentar justificar depois, já foi, a sua voz já partiu, já gerou aquele impacto, né?
E aí, e que entra a questão também de você, das emoções. Se Exatamente. você não é? A, E olha assim. a psicologia, desculpa te cortar, Fabi, a psicologia fala, não reprima essas emoções. Entenda a sua emoção. Entenda aquilo que você está sentindo. O princípio da inteligência emocional é isso. Eu vou dar nomes àquilo que eu estou sentindo. E só da gente prestar atenção naquilo que a gente está sentindo antes de explodir, sanguíneos, então, sanguíneas, sabe? Sim. Eu sou sanguínea, eu sei, eu posso, tá? Eu tenho esse temperamento da pele. E para mim, Fabi, era muito difícil, e até hoje é. Porque eu sinto, falo, eu sinto, penso, eu sinto, ajo. Eu sinto, respiro 7 segundos. A minha mãe falava assim, minha filha, não responde agora, desse jeito que você está. Mas eu vou responder agora. Era desse jeito. Então eu tenho propriedade para falar o quanto que as sanguíneas sofrem com isso. Por um lado é muito bom, você é enérgica, você é uma mulher de atitude, mas o excesso disso faz a gente colher frutos, consequências ruins. Então, espera 7 segundos, respira e reage. A reação, ela é mais importante do que a sua ação. O como você reage é mais importante do que a sua ação. Então, pensa, 7 segundos, em pesquisas mostram isso. Respira 7 segundos e só depois você responde aquele WhatsApp maldoso lá, ou sei lá, algum contato. Agora, no interpessoal, você também pode fazer isso. A pessoa falou com você ali de uma forma que não foi boa, ou sei lá, ou te colocou numa posição ruim, que você sentiu isso. Ainda tem, você sentiu, o filtro passa por muitas coisas, o seu filtro. Você sentiu porque, posso pensar aqui, que você passou por algo parecido e ficou traumatizada com aquilo. Você tem uma baixa autoestima, então você acha que todo mundo sempre te persegue. A quantidade de coisa que está lá no fundo e que o resultado é a comunicação. Então, para 7 segundos, pensa no momento interpessoal, respira. Respira, é respirar mesmo. Tá conversando com a pessoa, ninguém tá vendo que você tá fazendo nada ali de dinâmica. Mas é você tá respirando. Respira fundo, pensa, você não precisa falar imediatamente. Pausa, ela também é uma comunicação, é um diálogo. Olha. Lá os seus 3 segundos, respirando, deixa a pessoa falar e fala com calma depois, fala devagar. São métodos importantes para que você lide com essa dificuldade que todo mundo vai passar enquanto empreendedor, empreendedora. Olha que maravilha, já está chovendo mensagens aqui, mas a gente vai deixar para o próximo bloco. Então, você, mulher, participe. Nós vamos para o primeiro bloco e a gente já volta e você não saia daí. Olá, voltamos então com o programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a Rádio Número 1 das Mulheres. Agora é 12h26, horário de São Paulo, e eu estou aqui com a Tati Barcelos, que é fonoaudióloga, especialista em voz, e nós estamos batendo um papo sobre o tema: como líderes de sucesso devem usar a sua voz. E o bate-papo está maravilhoso aqui, inclusive quero agradecer as mulheres que estão participando. Já temos mensagens aqui, mas antes eu quero mandar um abraço pessoal de Salvador, Bahia, aparecendo por aqui, pessoal da Espanha, pessoal da Califórnia, nos Estados Unidos, Barueri, São Paulo, pessoal da Bélgica, Betim, Minas Gerais, Manaus, Amazonas, Varjota, Ceará. Um abraço, um beijo para vocês. Vamos continuar nosso bate-papo, mas já temos mensagens aqui, as mulheres já participando, ó. Tati, olha só. Elisa pelo site, ela fez pelo site, então não deixou onde que é a cidade dela. Minha voz, a gente já vai entrando, inclusive, em alguns aspectos que a gente já ia falar, mas aí esse já entra no tema, tá? Minha voz é muito fina. Desde criança, minha mãe manda eu forçar, mas ela não entende que minha voz é assim e no trabalho sou motivo de piada. Então, assim, ela mandou uma mensagem falando da voz dela ser fina, né? Da mãe dela que tem essa questão, ela tem que forçar, e ela tem essa questão também de ser motivo de piada. E aí, Tati? Eu não sei se a mãe dela força para ela não fazer fino, né? Talvez seja isso. Eu acho que seja isso, acredito. Como é que é o nome dela mesmo? Elisa. Elisa, olha só. Se você fosse ao meu consultório, né, ou online ou presencial, eu ia te pedir para você fazer um exame, porque a gente tem que ver aquilo que é físico e aquilo que é emocional.
Se é físico, a gente precisa investigar, tá? Então, se for físico, pode ser que a sua laringe, você seja uma pessoa pequenininha ou com o pescoço mais fino, com uma laringe. A laringe é um tubo, gente, é um tubo. Um tubo que tem a prega vocal dentro que produz som, tá? Então, a gente, por exemplo, colocar, para vocês entenderem, colocar todo mundo viveu isso, ou vive isso, bota para encher uma garrafa lá de água. O som que começa é um som grave por quem tem uma coluna de ar. Agora, se essa coluna de ar ela vai diminuindo e vai aumentando a quantidade de água, ou seja, o espaço fica menor, o som fica mais fino. Então, se você for uma pessoa, uma mulher com uma estrutura mais fina, no sentido de prega vocal, com menos... As estruturas físicas vai fazer com que você, de fato, tenha uma voz fina. Isso é uma coisa. Agora, se for algo emocional, psicológico, assim como você se vê desde pequena, que você foi construindo, então, a sua personalidade, seu temperamento passando por isso, não tem a ver só com a questão física, mas tem a ver com o lado psicoemocional. E que aí a gente tem que cuidar, seja fazendo exercício, sim, tá? Que existe exercício para a gente descer o que a gente chama do pitch. Então, eu poderia muito bem deixar minha voz mais nesse lugar aqui, talvez para o ouvinte seja melhor, né? Sim. Voz, até porque eu tô com uma sinusite, até falei com a Fabi, então eu tô tentando colocar minha voz mais aqui, mas tem como a gente manipular e isso virar algo automatizado, tá? Para você colocar a sua voz e achar outro espaço na voz. Só que vai passar, muito possivelmente, pela questão psicoemocional. Então, as pessoas ao seu redor, a sua mãe também, pode ser que tenha uma interferência grande nisso, e não somente na sua voz, tá? Na sua vida. Tá? Sobre isso também. Talvez, se você começasse um trabalho com a fono, teria que ser um trabalho junto com o psicólogo, para a gente entender tudo isso juntas, ok? E tem como mudar, sim, mas tem que investigar, tá? Então, passando pelo lado físico e o lado psicoemocional, para a gente fazer um trabalho bem amplo e você conseguir colocar a voz, principalmente, Fabi, num ponto que ela goste, não um ponto que ela goste, não um ponto que o marido goste, que a amiga goste, isso já é um dado. Eu vou me expressar da forma que eu me represento naquilo, eu me vejo naquilo, não aquilo que a minha mãe ou alguém de fora disse. Isso diz muito sobre como você tem levado também a sua vida, tá? Tá tudo muito interligado, por isso que eu falo, a voz, ela é o fruto de toda essa questão, de todo esse iceberg aí, todo esse fundo desse iceberg, não é só a pontinha, tá? Olha que sensacional isso. E eu fui no evento em Salvador, agora, em novembro, e a fonoaudióloga, né, que foi uma palestrante, que foi falar sobre a importância da sua voz na sua marca pessoal, ou seja, no que você acabou de dizer, que te represente, que faça sentido para você, e não que o outro acha que é melhor, mas aquilo que faz sentido para você. Olha, sensacional isso, hein, Tati? É sensacional, e é a marca, né, assim como um todo, né, a roupa que você veste, a sua cor, a sua paleta de cores, né, isso comunica, a voz também é a sua marca. Então, talvez você tenha uma empresa maravilhosa, você fale de liderança, sei lá, para mulheres, enfim, mas a sua voz é uma voz que não está congruente àquilo que você quer passar. E aí há um ruído na comunicação gigantesco. Já ouvi um monte de mulheres. A Fabi não tem esse problema, a voz dela é maravilhosa. Eu já vi de mulheres. Ô, Fabi, várias vezes no Instagram, eu já vi pessoas que tinham ajuda, de verdade, porque elas falavam assim, achavam que a marca delas, as pessoas já conheciam dessa forma, só que os comentários eram sempre depreciativos, na maioria das vezes. Ela falava para mulheres sobre autoestima, sobre impacto, sobre ser forte, e a voz dela era muito aqui assim, era mais do que isso até, tá? Vou lembrar o certo, mas não estava congruente, então isso gerava medo e gerava descrédito. Exatamente.
Exatamente. E aí, Tati, já pensando na questão do desenvolvimento da comunicação assertiva, na liderança, se você é mulher que está aí, você tem, né, pessoas com qual você comunica, mas se você quer ser palestrante, tem toda essa questão. É uma coisa, Tati, estou me abrindo aqui, que eu já coloquei para ano que vem. Eu quero trabalhar melhor a minha voz. Já é algo que já está na minha agenda, ou seja, no meu planejamento de 2024, a voz é uma coisa que eu quero trabalhar muito. Né? O vocal é muito importante para nós que somos mulheres que incentivamos outras mulheres e que temos o nosso negócio. Exato. Trabalhar a voz e os parâmetros que te identifiquem como pessoa, como aquilo que você é, porque se você é a empresa, você é a cara da empresa, a sua comunicação, a sua expressividade e a sua voz, tudo isso precisa estar muito congruente, porque gera ruído. Da mesma forma que uma roupa pode sim gerar ruído, dependendo do público que você está falando. Sim. O cabelo que você usa, a roupa que você usa, a forma que você se expressa, inclusive a voz. Não podemos treinar, vai fazer um grande evento. Eu já acompanhei pessoas, né, palestrantes, e elas se preocupam muito com a maquiagem, se preocupam muito com o look, né? O look que vai usar, sei. E a voz, ela até se preocupa, mas não tanto. E não é só uma questão de rouquidão, porque eu vou ficar rouca, porque isso daí, quando gera a dor da rouquidão, né, eu vou ficar sem voz, é algo muito latente. Mas a preparação, ela é muito importante. Preparar a voz, para colocar a voz, para que você marque as pessoas também com a sua voz e com a forma que você se expressa. Então, numa rádio, o que eu tenho aqui é só a minha voz. Agora, se você está assistindo pelo computador, eu acredito que dê para assistir, né, Fabi? Depois a gente sobe para o YouTube, sim, aí dá para assistir. Pois é, para o YouTube. Então, a pessoa vai ver. Ela está me imaginando de uma forma. Já conhecem a Fabi, mas as pessoas estão me imaginando. Seria interessante as pessoas falarem depois. Imaginava que a Tati era assim, assim, assado. Uma marca que eu estou gerando na pessoa, nos ouvintes, que eu estou levando ela a imaginar como eu sou. Isso é marca, é aquilo que você deixa na pessoa, você marca aquela pessoa e ela carrega você de alguma maneira. Então, ela me parece uma pessoa segura, ela me parece uma pessoa forte, ela me parece uma pessoa inteligente. Alguma coisa você marca. Então, o ouvinte que está ouvindo, a ouvinte que está ouvindo, qual é a marca que a sua voz tem deixado? Uma marca de segurança, uma marca de uma mulher forte, e é isso que a sua marca representa, né? Quem gosta muito de estudar arquétipo, se o arquétipo está alinhado, imagina, uma voz de uma governante, como é que vai ser isso? Quer dizer que tem que ser o tempo inteiro dessa forma aqui, porque é governante? Não. Não é só a voz, é a voz e como você está utilizando essa voz, que é a expressividade, a sua comunicação. A voz, ela é o meio de comunicação, ela não é a comunicação só. Olha que maravilha, gente. Já pararam para pensar nisso, mulheres? Já pararam para pensar o quanto é importante você ter uma voz que marca? E, ó, a Débora, vou continuar aqui com as mensagens, que a gente já vai batendo papo aqui. A Débora, de Itabira, ela também fala da questão da voz aqui, do timbre, ó. Tenho dificuldade de controlar meu timbre de voz. Estando nervosa ou feliz, em ambas ela fica muito fina. Parece voz de taquara rachada, é que ela colocou. É horrível e não consigo controlar. Percebo que isso me atrapalha no ambiente de trabalho, porque sou gerente o dia todo, tenho altos e baixos. Olha só. E ela já começou falando das emoções, né? Olha como não tem como explicar. Se eu estou feliz, se eu estou triste, a minha voz fica mais fina. Fisicamente, sabe por que fica mais fina, Fabi? Porque a laringe, onde tem a prega vocal, ela sobe, a sua respiração, ela fica mais agitada, e aí você tensiona. Ela deve ser uma pessoa tensa, ela deve ter o pescoço mais tenso, pode ter dor muito nessa região da cervical, tá? Pode ter uma articulação também um pouco mais aqui assim, mais fechadinha, um pouco articula. Isso faz com que a voz dela fique mais fina, mas que nesse lugar. E aí ela não vai se sentir bem, porque aquilo não representa ela.
Possivelmente ela é uma mulher madura, que tem um pensamento que não está correspondendo, uma sensação, pensamento, vivência, que não corresponde com aquilo que ela está passando com a sua voz. E o que eu faço com isso, Tati? Como é que eu lido com isso? Principalmente, você vai lidar com as suas emoções para que seja mais fácil você colocar a sua voz no lugar certo. Porque você pode fazer N exercícios aqui, Fabi, exercício de vibração de lábio no grave. Exercício que a gente chama de humming, Humming, como se tivesse um ovo na boca. Isso tudo ela pode fazer mais pro grave, mais pro grosso, para deixar a voz naquele lugar. Por exemplo, vamos contar de 1 a 5 num tom mais grave. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ela pode fazer isso, a voz nesse lugar. Agora, vai ser muito difícil se ela não identificar as emoções. Para alguns segundos e depois responde. Para, identifica as suas emoções e só depois responde. De uma forma física, outro exercício também muito bom para ela começar o dia dela, ela vai sentir muita diferença, usando o nebulizador, ela vai sugar como se fosse um espaguete. Então, ela vai fazer um bico e ela vai sugar. Abrindo a boca como se tivesse um ovo na boca, como se ela estivesse bocejando junto de sugar. Sim. E aí ela pode manter a voz dela aqui nesse lugar. Se ela não conseguir sozinha, eu indico que procure um profissional para ajudá-la, uma fonoaudióloga. Mas tentando sempre corresponder a como eu me sinto e como estou usando minha voz. Não tem que só ter um lado físico, tá? Maravilha. Então é isso, né, gente? É aquela questão. As emoções impactam muito na nossa voz. Ou seja, se você está mais nervosa, na hora o tom muda e as pessoas percebem, inclusive, né? A gente pode até achar que não, mas elas percebem. A voz diz muito sobre isso, né? Falar devagar, Fabi, também é muito importante. No nervosismo, seja ou alegria, né, como ela estava falando, a participante anterior. Tô muito nervosa, ou tô feliz, ou tô triste, e a voz fica dessa forma, fale mais devagar. Falando mais devagar com consciência, você vai respirar melhor e a laringe vai estar melhor posicionada. De uma maneira objetiva, fale mais devagar. Então, é importante que pare 3 segundos, pense, lembre sobre isso, lembre-se disso, e depois você comece a falar. Aí vai passar, você vai ver que você vai pensar melhor, vai construir melhor as palavras, se você para os seus 3 segundos numa comunicação interpessoal ao vivo, então você não vai ficar 7 segundos para responder uma pessoa, né? Fica lá os 3 segundos enquanto a pessoa está falando e você vai se autorregulando. No primeiro momento, isso vai precisar ser treinado. Treinamento é hábito. Depois isso vai ser prática. Até o ponto que você não vai precisar fazer mais isso, porque a sua voz vai estar muito mais adaptada, você vai estar controlando melhor, administrando, prefiro essa palavra, administrando melhor a sua voz. Olha que maravilha, hein? Olha que maravilha esse tema, mulheres. A importância disso tudo no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu negócio, e como isso impacta diretamente, né, as pessoas. E, claro, para você realmente está impactando de forma positiva e não negativa. Olha, agora é 12h41, nós vamos para o nosso próximo intervalo e já voltamos, então não saia daí. Olá, então voltamos com o programa Elite Rosa aqui na rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h48 e eu estou aqui com a Tati Barcelos e a gente está batendo um papo super importante, que é como líderes de sucesso devem usar a sua voz. Muitas pessoas passando por aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço e um beijo para o pessoal de Osasco, São Paulo, Curitiba, Paraná, Veracruz, Bahia, Fortaleza, Ceará, Santos, São Paulo. Um abraço para vocês. E olha, Tati, temos mais uma mensagem aqui. Rafaela de São Paulo, ó, ela mandou uma mensagem. Ótimo tema. A voz é muito importante. Ela pode abrir e fechar portas. É verdade que falar abrindo mais a boca ajuda a falar melhor? Sem engolir letras por falar rápido, é uma coisa que eu acabei de falar com você aqui, Tati.
Ó, muito boa a pergunta, né? E a afirmação também. Uhum. Sim, é verdade. É verdade que se você articular melhor, ou seja, abrir mais a boca, isso faz com que você fale mais devagar. Vou falar algo muito importante. Para que você fale bem, quem quer ter uma articulação melhor, uma fala melhor, perceba as consoantes. Oi, gente, tudo bem? Como vai? O dia hoje está lindo, maravilhoso. Então, se a gente for pensar aonde está a inteligibilidade da fala, estão nas consoantes, está nas consoantes. Então, articula pensando nela, como treinamento, para que isso se torne hábito. Então, Fabi, é muito importante, muito maravilhoso estar aqui com você nessa tarde de segunda-feira. Estou prestando atenção. O prestar atenção nas consoantes é você ter atenção ao ponto da língua, aos lábios, o quanto que eu estou abrindo a mandíbula para falar. E a vogal, ela tem a ver com as emoções. Por exemplo, ai, que dia maravilhoso! O que eu estou fazendo? Eu estou prolongando as vogais. Isso deixa o discurso mais emotivo. Perceberam? Agora, se eu sou uma líder que eu quero passar objetividade na minha fala, eu vou falar, gente, hoje o dia está maravilhoso. Uhum. A vogal, ela é curta, ela não prolonga. Então, se eu quero passar objetividade, eu preciso falar dessa forma aqui. Frases curtas e vogal também pontual. Eu estou falando nesta tarde numa rádio maravilhosa. E não é numa rádio maravilhosa. Uhum. Muita emoção aí. Agora, se eu quero objetividade, eu encurto. Legal. E aí você vai treinar. Olha, muito boa essa dica. Inclusive, Tati, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu comecei a fazer, porque assim, eu leio bastante, né? Então, eu comecei também a pegar os livros, na hora de fazer a leitura, eu comecei a ler em voz alta, para tentar entender as palavras e começar a ler com mais. Ou seja, sem ser menos rápido, né? Porque eu falo rápido. E olha que eu tô aqui, eu acredito que ainda tô pouco, mas eu falo rápido. Isso é uma coisa que já é de tempos. Uhum. Mas eu comecei, para poder diminuir isso, eu comecei a pegar os livros, né? Os livros que eu leio, e começar a ler em voz alta, como se eu estivesse lendo para alguém, entende? Para que eu pudesse entender as palavras sendo lidas uma a uma, e não aquela coisa de comer as letras, entende? Já estou fazendo aqui, já falando. Maravilhosa, você está se autorregulando. Tem um equipamento que vocês podem comprar, que é o MindVox. Eu não estou com ele aqui para deixar gravado, mas entrem lá no Instagram, MIND Vox com VOX. O produto não é meu, tá? Uhum. É um produto que vocês vão comprar e você, Fabi, que faz isso é maravilhoso. Sabe por quê? Por diversos motivos. E um dos mais importantes é você está criando memória do tom da voz, da velocidade de fala. E é uma memória muscular também. É uma memória do gesto. Se você não está colocando gesto na leitura, coloca gesto. O gesto, ele floreia, ele vai ajudar na entonação também. Então, quem vai ver essa entrevista depois, vai ver eu gesticulando, e o gesto ele vai também dar ritmo à minha fala. Quer falar mais devagar? Coloque gesto e deixe esse gesto aparecer e gesticule mais lentamente. E aí você vai conseguir saborear melhor o que eu estou fazendo aqui, saborear melhor as palavras. Quer falar mais devagar? Não adianta colocar os braços, as mãos dentro do bolso, tá? Mesmo em qualquer lugar que você estiver, use o gesto. O gesto, ele vai vestir a palavra da emoção que você está
colocando ali intencionalmente. E o Mindvox, você vai colocar aqui, ele tem um acrílico e vai aumentar esse feedback auditivo, ou seja, você vai se ouvir mais alto. Perfeito. Isso para cantores e não cantores. Eu atendo muitos cantores também, e a gente também usa para isso, mas é um feedback auditivo. Então, caramba, você vai se ouvir lendo e você vai gravar, gravar no sentido de treinamento. Você não vai ser robótica, mas você vai perceber a velocidade de fala, a sua respiração, o quanto que você está colocando de volume, sente os lábios um no outro ao falar. Bochecha ao falar. Isso tudo vai fazer com que você saboreie melhor as palavras. É o autoconhecimento, não tem como fugir. Olha, perfeito, perfeito. Já falei, nossa, Mindvox, é isso? Mindvox, M-I-N-D-V-O-X. Mindvox. Ótimo. Eu já anotei aqui, porque eu vou comprar, porque assim, eu preciso. Gente, é aquela questão, é bem que você falou, autoconhecimento da tua voz. Isso. Mas a gente busca tanto outras coisas, esquece de algo uma ferramenta tão importante que é a voz. Não é só o que eu falo, mas é a forma que sai da tua boca, é o som que sai, né? Olha que interessante, gente. Até a rádio colocou aqui, ó. Dublador utiliza muito isso. Uau, né? Mindvox! Foi isso. Ela colocou aqui, ó. Olha que interessante, gente. E, ó, Tati, para finalizar, eu queria que você deixasse dicas aqui para as líderes, né, usarem sua voz de forma poderosa, principalmente em situações de apresentações ou discursos, porque quem é líder sabe que você precisa fazer muita apresentação, que você precisa fazer muita reunião, você precisa fazer discurso, você tem... Então, quais seriam as dicas que você deixa aqui para a gente? Vou falar uma que é muito importante, eu também faço. Para quem se sente não insegura, tá? Pode ser até insegura, mas se sente ansiosa. Eu me sinto ansiosa para falar em público, isso é super normal. E você é uma pessoa que sente. Sim. No momento que você sente medo, sente ansiedade, não necessariamente insegurança. A gente tem que separar as coisas. O que eu estou sentindo é ansiedade de estar com o público, é ansiedade do que eu amo. Uau, ótimo. Agora, como é que eu vou colocar as palavras nessa ansiedade toda? Eu vou atropelar tudo? Então você vai fazer o seguinte. Antes de você entrar no palco, numa live ou numa aula que você estiver, você vai fazer com que o seu corpo ele funcione e você vai orientar o seu corpo. Na ansiedade ou no medo, pupila dilata, velocidade o batimento cardíaco acelera, é fuga que vai acontecer. A fisiologia, ela tá funcionando como fuga. Só que você vai mostrar para o seu corpo que você que manda. E fazer o seguinte, não importa o que pense de você, vai para o canto, vai para o banheiro, faz alguma coisa. Você vai dar alguns pulos, tá? Você vai dar uns 3 pulos, sai do chão mesmo. Sim. Pula 2, pula 3. Parou no chão, você vai fazer puxando para baixo a mão. Eleva a mão e... sobe a mão para cima e desce, né? Sobe o braço numa respiração rápida. Sim, sim. Ok, fez isso 3 vezes, depois você vai puxar bem lentamente pelo nariz, expandindo o lateral de costela. Ou seja, solta. Pausa e solta. Rápido. Depois, lento. Sim. Enquanto você faz isso, você vai pensar enquanto você é maravilhosa, enquanto a tua história é o seu estandarte, o quanto a tua história é aquilo que você melhor carrega. Se você carrega a sua identidade, se você carrega a tua história, não tem pergunta que te derrube. Não tem, nem os seus pensamentos vão te derrubar, porque você vai estar com a história, a sua história ali como seu maior estandarte. É isso que a gente tem que ter. Na comunicação, a autoconfiança, ela vai partir da tua história. Porque a partir do momento que você valoriza a sua história, você vai impedir que outras pessoas ou teu pensamento te burle.
Então, trabalhe isso dentro de você e traga essa segurança para o seu corpo. Vai começar a falar, outra dica, aí vem a física, né? A questão do físico. Você vai fazer isso daqui sem som, o ai sem som. Então, vou fazer com quem está ouvindo. Ai, articulando bem, abrindo bem a boca. Abrindo bem a boca, né? Aí depois tira o som, faz o movimento do ai, abrindo bem a boca, usando essas 3 vogais. U, A, I. Mas é tudo com muito exagero. Sim. E depois é sugar o espaguete, como eu falei. E usar o nebulizador. Quem não tem nebulizador, tem até um nebulizador novo no mercado, que é o da Multilaser. Eu gosto de falar marca, porque tem alguns que usam pilha. E aí, gente, eu gosto de praticidade. Pega o da Multilaser e carrega no USB e leva para os lugares. Ou, nem que você faça uma live em casa, usa o nebulizador com soro fisiológico. Maravilhoso. 20 minutinhos dele. Para hidratar a prega vocal. Que você vai beber a sua água, só que a água é uma hidratação indireta. Ou seja, vai passar pelo seu organismo e intestino e só depois de alguns minutos que vai hidratar a musculatura e mucosa. Agora, se você usa o nebulizador, imediatamente é uma hidratação direta, vai direto lá para a prega vocal, para a laringe, vai hidratar a região de nariz e ok. Tati, eu vou fazer uma live agora, esses dias, não vai dar tempo de comprar nebulizador. Você vai pegar uma gaze, colocar soro fisiológico dentro e você vai fungar. Legal. Funga. E não engole com a gaze aqui presa, porque você pode entupir o ouvido. Então, tira a gaze e depois só engole, tá? Para não entupir o ouvido. Olha só que sensacional. Inclusive, ela já vai passar aqui, porque eu já quero agradecer ela pela disponibilidade de estar aqui. Olha, foi sensacional, tá? A gente poderia ficar muito mais tempo conversando aqui, hein? Você precisa ver mais, ver mais. Pode ter certeza. E eu queria que você passasse seus contatos, seu Instagram para a mulherada ir lá, porque você dá muitas dicas, é muito importante para que elas possam, né, no dia a dia ali, já ir treinando e fazendo, pegando essas dicas que você dá no dia a dia do seu conteúdo. Olha, tem muita coisa no meu Instagram. Meu Instagram é Tati Barcelos. Barcelos com 2 L's e 2 S's. Tati Barcelos. @Tati Barcelos. Lá tem muitas informações, muitas dicas. Eu trabalho muito com cantores. Aqui nós temos um time de empresárias, mas as dicas que eu dou ali para o cantor vai funcionar também para vocês, tá? Tem muitos conteúdos ali para cuidar da sua voz, para treinar a sua voz. Eu também tenho outro Instagram que é dedicado especialmente para comunicadores, que é o Bem Expressiva. Mas o que eu mais tenho ativo é o Tati Barcelos. Maravilha. Reels, vão ver um monte de coisa. E Tati, você atende no consultório presencial e online também, né? Sim, presencial e online, presencial aqui no Rio de Janeiro, na Zona Norte, em frente ao Norte Shopping, e online. Só entrar em contato. Tati, então eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. A gente já está estourando o nosso horário aqui, mas a conversa está tão boa, daqui a pouco a rádio tem que finalizar. Mas a conversa está tão boa, mas eu quero te agradecer de coração pela sua disponibilidade e creio que as mulheres aprenderam muito com você aqui hoje, viu? Muito obrigada. Ô, Fabi, eu que agradeço. Um beijo enorme para vocês. Me sigam lá no meu Instagram. Eu estou disponível para ajudar vocês, viu? Foi um prazer aqui. Maravilha. Então, mulheres, assim eu termino o programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Não esquece de me seguir também lá no Instagram, @FabiSama, e no LinkedIn também, Fabiana Sampaio Machado. E lembrem-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las, tá certo? Espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, Tati. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, rádio. Tchau, tchau.